Olá, galerinha dos sétimos anos, aqui é a professora Lucimeire, professora de História. Hoje estou aqui para abordar o tema Reforma Protestante. Vamos conhecer um pouquinho sobre esse tema? Professora, o que foi a Reforma Protestante? A Reforma Protestante, ela foi apenas uma das inúmeras reformas religiosas ocorrida após a Idade Média e que tinha como base, além do cunho religioso, a insatisfação com as atitudes da Igreja Católica e seu distanciamento com relação aos princípios primordiais. Olha só, esse movimento religioso ele aconteceu no final do século XVI. Tinha como principal líder Martinho Lutero. Martinho Lutero escreveu as 95 teses que continham críticas à Igreja Católica, correto? Principais causas dessa reforma protestante. As principais causas foram o desenvolvimento do comércio e da burguesia, formação dos estados nacionais, renascimento e crise na Igreja Católica. Vamos falar um pouquinho de cada um dessas causas? Olha só, a primeira aqui, o desenvolvimento do comércio e da burguesia, a Igreja condenava a acumulação de riquezas e a livre empresa, correto? Os burgueses também desejavam o quê? Uma igreja que aprovasse a obtenção de lucros. Formação dos estados nacionais. Muitos reis apoiavam a reforma para livrar-se do quê? Da intromissão do Papa nos negócios dos seus reinos. Tranquilo? E, por fim, o Renascimento e a crise na Igreja Católica. O Renascimento era o quê? Era a releitura dos textos do Antigo e do Novo Testamento, propício a uma comparação entre os ensinamentos de Cristo e as doutrinas da Igreja Católica. Já a crise na Igreja Católica era apegada aos bens materiais. A Igreja recorria a quê? A práticas abusivas, como a simonia, que era o comércio de objetos religiosos, e a venda de cargos eclesiásticos. Tranquilo? E também tinha indulgências. A indulgências era o quê? Perdão dos pecados sobre o pagamento em espécie. Tranquilo? Lutero. Vamos conhecer um pouquinho agora sobre Lutero. Tranquilo? Olha só. Lutero, ele era um monge, né? Influenciador pela obra de Santo Agostinho, correto? Ele construiu em 1517 uma doutrina própria. Além disso, Martinho Lutero também publicou as 95 teses atacando a venda de indulgências e expondo uma nova doutrina. Ele também rejeitou a hierarquia religiosa e o celibato e o uso do latim nos cultos. A única coisa que ele manteve foi o quê? O sacramento, o sacramento que seria o quê? O batismo e a Eucaristia. Martinho Lutero era conhecido como principal idealizador, ou seja, ele foi o responsável das reformas protestantes, dessas reformas religiosas, tendo como base o quê? O que ele era contra? Ele era contra a venda de objetos sagrados e também a venda de indulgências. Venda de objetos sagrados era o quê? A igreja vendia produtos para os fiéis. Vamos supor, crucifixo, cruzes, água benta que eles falam, o óleo ungido, entre outras coisas, correto? Então, eles vendiam esses produtos para os fiéis. Já a venda de indulgências é o quê? Eles vendiam a salvação para os fiéis, ou seja, para mim me tornar salvo, eu teria que comprar a minha salvação, correto? E Martinho Lutero era contra essas práticas cometidas pela Igreja Católica. O surgimento, vamos agora falar um pouquinho sobre as principais reformas protestantes. Nós temos o calvinismo e o anglicanismo. Calvinismo, que ocorreu na Suíça,
e o anglicanismo, que foi dividido em duas partes. Uma ocorreu na Inglaterra e a outra na França, correto? O surgimento de outras religiões foi uma das principais consequências da Reforma Protestante. A reforma do calvinismo, que aconteceu na Suíça, ela foi liderada por João Calvino, no século XVI. Essa reforma ela foi um exemplo da influência de Lutero para o surgimento de práticas reformistas contra a Igreja Católica. Já o anglicanismo era o quê? Era ao contrário dos primeiros movimentos protestantes, que tomaram conta da Europa no século XVI. Além disso, o anglicanismo também surgiu em torno de questões que envolviam diretamente os interesses da monarquia. Tranquilo? Espero que vocês tenham gostado da aula. É um tema muito bom, entenderam? Porém, é um tema extenso, que o tempo é curto para a gente abranger todo esse tema. Na próxima aula, vamos dar continuidade para aprofundar mais um pouquinho sobre esse tema, correto? Lá no site vai estar uma atividade que vocês vão estar desenvolvendo em casa. Tranquilo? Beijos e até a próxima aula.